Por favor, abaixe sua cabeça, eu gosto de começar com oração. Pai amado, nos colocamos na Tua presença. Senhor amado, o Senhor nos conhece até mesmo antes do nosso nascimento. Sem que nós saibamos todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Não tem muita surpresa, o Senhor nos conhece. Pontos fortes, pontos fracos. E o Senhor sabe exatamente o quanto nós precisamos ser o melhor Santo dos Santos, rumo ao Santo dos Santos das regiões celestiais. Agracia-nos, abençoa-nos, edifica-nos, exorta-nos, traga-nos próximos do Senhor e da Tua presença. Oramos no poderoso nome de Jesus. O Senhor Jesus foi simbolizado de muitas formas na Bíblia. Inúmeros sacrifícios, inúmeros tipos de sacrifícios, o quase sacrifício de Isaac, água no deserto, maná, tem muitas simbologias de Jesus na Bíblia. E fora isso tem protipos de Jesus, como Davi, por exemplo, e nós temos Moisés nesse sentido. E o Senhor Jesus também foi profetizado, às vezes de maneira meio misteriosa, mas o Senhor também falou dele de maneira muito clara, quando disse que ele seria crucificado, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas uma das simbologias mais importantes é entender o Dia Nacional da Expiação, que nem sempre os crentes entendem. Graças a Deus funcionou essa gravura aí. Muito importante entender o Dia Nacional da Expiação, para você entender porque eu e você somos santo dos santos. Por que nós não caímos mortos? Porque era para a gente cair morto por causa dos nossos pecados. Rumo do santo das regiões celestiais. Para entender o Dia Nacional da Expiação, você tem que ter uma ideia, pelo menos, da planta do tabernáculo. Como você pode ver, tinha um pátio externo, onde estava o altar do holocausto, tinha também uma bacia, tinha a tenda, dividida em dois ambientes, lugar santo, e tinha também o Santo dos Santos. Tem outros objetos no tabernáculo, mas basta saber aqueles que nos interessam para conhecer e entender o Dia Nacional da Expiação. O Santo dos Santos era completamente fechado e também tinha uma cortina muito grossa. Lá dentro tinha a arca que simbolizava a presença de Deus e nas laterais dela 2 querubins, totalmente escuro. Significava que Deus estava separado do homem e ninguém conseguia chegar a Deus, a menos que Deus mesmo resolvesse esse problema. O tabernáculo foi dado por Deus, as inúmeras simbologias foram dadas por Deus. E a palavra de Deus diz que esse tabernáculo, na verdade, ele é apenas um modelo terreno de um tabernáculo não construído por mãos humanas, nas regiões celestiais, muito igualzinho a esse aí que você está vendo. No Dia Nacional da Expiação, o sumo sacerdote chegava, lavava-se na bacia, entrava no lugar santo, punha suas roupas especiais de sacerdote, saía para o altar do holocausto e ali ele sacrificava um novilho em prol dele mesmo e de todos os sacerdotes. Nada disso era automático, como a salvação de Jesus também não é automático. O povo tinha que estar do lado de fora do tabernáculo, no estado de humilhação. Presta bem atenção o que é um estado de humilhação na Bíblia, para você entender. Para você entender por que Esther orou como orou. Por que Ezequias, Josafá, Davi oraram como oraram, porque Neemias e Daniel oraram como oraram. Estado de humilhação significava parava de trabalhar,
parava de comer, começava a jejuar e confessar os seus pecados. Deus iria perdoar os seus pecados no Dia Nacional da Expiação, mas não era automático. O povo tinha que estar do lado de fora em arrependimento de pecados, no estado de humilhação. Lá do lado de fora, então, já estava o sacerdote matando o novilho, e ele matava o novilho porque ele era um símbolo de Jesus. Ele não era Jesus, ele tinha pecado, ele tinha que sacrificar por ele mesmo e por todos os sacerdotes. Tendo matado o novilho numa vasilha, ele pegava o sangue do novilho, numa outra ele pegava brasas do altar, pegava um maço de incenso, com as duas vasilhas, com o maço de incenso, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, neste dia. Ali no Santo dos Santos, ele colocava a vasilha com brasas, o maço de incenso sobre essa vasilha, as brasas faziam o incenso pegar fogo, enfumaçava totalmente o Santo dos Santos, simbolizando que nem o sumo sacerdote podia contemplar Deus no esplendor de sua glória, mas é para lá que nós vamos. Nós vamos para o Santo dos Santos celestial para contemplar Deus no esplendor de sua glória. Ele pegava a vasilha com o sangue do novilho, aspergia, borifava sangue sobre a tampa da arca e também na parte da frente desta tampa, e significando que porque o povo estava no estado de humilhação, e o novilho e os sacerdotes estavam, e o novilho havia morrido pelos sacerdotes, agora o sangue do novilho aplacava a ira de Deus, porque teria sim um sacrifício perfeito, um sacerdote perfeito e uma intercessão perfeita que resolveria toda essa questão da separação de Deus dos homens. Ali no passado, o sangue dos animais resolviam, os sumos sacerdotes resolviam, simplesmente porque simbolizavam Jesus, por si mesmos não resolviam nada. Tendo o sacerdote se arrependido, tendo o novilho morrido de maneira inocente, tendo o sangue sido aspergido sobre a tampa da arca, agora os sacerdotes estavam perdoados e Arão poderia então fazer o seu trabalho. Saía do Santo dos Santos, ia para totalmente fora do tabernáculo, lá estava 2 bodes. Ele tirava uma sorte, um seria sacrificado e o outro seria enviado para o deserto. Pegava o bode escolhido para o sacrifício, entrava no altar do holocausto, matava o bode, sacrificava o bode, pegava sangue deste bode numa vasilha, ele ia agora para o Santo dos Santos e aspergia sangue sobre a tampa da arca, que simbolizava a presença de Deus, sobre a parte da frente da tampa da arca, e o povo estava agora perdoado, mas não era automático, porque o bode havia morrido de maneira inocente, o seu sangue derramado e aspergido, e o povo estava em estado de humilhação, eles estavam agora perdoados por Deus. O sacerdote fechava o Santo dos Santos, ele passaria um ano inteiro sem poder entrar, e ali ficava totalmente fechado. Ele saía completamente fora do tabernáculo, lá estava o bode que não foi morto. Ele colocava as suas mãos sobre este bode, significando transferência de pecado de Israel para este bode, e esse bode era levado para o deserto. Os pecados de Israel saíam agora de Israel, Israel estava perdoado, porque um bode inocente morreu pela nação, e o sangue deste bode foi aspergido no Santo dos Santos, pelo sacerdote que simbolizava que só tem um caminho para Deus. Tendo o bode ido para o deserto, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no átrio exterior, no altar do holocausto,
ele sacrificava 2 carneiros. Um carneiro para ele, em prol dele, um carneiro em prol do povo. Juntava todos esses restos de sacrifícios e eles eram levados para fora do acampamento de Israel, significando que Israel estava agora perdoado, porque animais inocentes haviam morrido, o sangue havia sido aspergido sobre a arca, e o povo, no estado de arrependimento, agora usufruía do fato que Deus havia providenciado substitutos, e um único caminho para Deus, que era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue e clamava pelo povo. Assim o relacionamento com Deus estava restaurado, mas eles não haviam se tornado Santo dos Santos como nós nos tornamos e como nós estamos indo rumo para o Santo dos Santos do Senhor no esplendor de sua glória. Antes de eu continuar, abra sua Bíblia em Levítico 16. Todo o capítulo fala nos mínimos detalhes do Dia Nacional da Expiação, que eu acabo de resumir, mas eu não lerei todos esses detalhes, lerei somente 2 versos em Levítico 16 e 3 versos em Levítico 23. Como você me conhece, eu vou ler um verso, daqui a pouco outro verso, então não feche rapidamente a sua Bíblia. Levítico 16, verso 1 diz assim: O Senhor falou com Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor havia dito: ninguém pode entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote e nas condições especificadas. Porque o sacerdote não era o caminho para Deus, mas ele simbolizava que havia somente um caminho para Deus. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, pegaram brasas de fogo estranho, colocaram nos seus incensários. A Bíblia não explica direito que fogo estranho é esse, mas presumimos que pegaram brasas de qualquer fogueira, menos do altar do holocausto. Mesmo que eles tivessem pego brasas do altar do holocausto, aí não seria fogo estranho, mas eles não podiam entrar no Santo dos Santos, porque ficaria implícito que qualquer um chega em Deus, de qualquer jeito. Então tem muitos caminhos para Deus, mas não tem muitos caminhos para Deus, e Deus queria deixar isso muito claro, por isso que ele falou de Jesus muito claro. E ele também disse: não tenta entrar no Santo dos Santos, eu me manifestarei sobre a tampa da arca, a minha glória, em fúria e julgamento, de lá sairá fogo e matará a pessoa. Nadab e Abiú, sem entender a simbologia e o seu significado, achando que podia dar a entender que qualquer um chega em Deus de qualquer maneira, e que há muitos caminhos para Deus, aproximaram-se do Santo dos Santos. Eles podiam entrar no lugar santo, mas eles não podiam nem mesmo se aproximar do Santo dos Santos. Não podia nem tocar o dedinho na cortina. Antes mesmo de chegar do Santo dos Santos, saiu o fogo e os consumiu, e eles morreram. Será porque para Deus era tão importante zelar por um quartinho escuro? O Senhor simplesmente estava ensinando: só tem um caminho para Deus. E nem o sumo sacerdote era o caminho para Deus. Ele simbolizava, mas primeiro ele sacrificava por ele mesmo, e ele só podia entrar no estado de humilhação, nas condições estabelecidas por Deus. Por isso o verso 2 diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra.
pois aparecerei na nuvem acima da tampa, da onde saía fogo e matava a pessoa. O Senhor falou: nem mesmo Arão pode entrar todo dia, toda hora, a hora que quiser. Se ele abrir aquela cortina e entrar na frente da arca, ele vai morrer, porque ele não era caminho para Deus, ele era um símbolo do caminho para Deus. Por isso ele entrava, somente ele, uma vez por ano, segundo as condições. Os filhos já haviam morrido, Arão não morreu porque obedeceu, mas o Senhor mandou um recado: fala para Arão não entrar ali, porque se ele entrar fora do dia da expiação, fora das condições, ele também morre. Ele já havia perdido 2 filhos. Parece que Deus está sendo assim, muito rigoroso. Ele só estava ensinando de maneira simbólica e muito séria que só tem um caminho para Deus e não funciona de maneira automática. Mesmo que esse caminho para Deus seja Jesus, ele tem que ser recebido como Senhor, Salvador, num estado de humilhação. Filho de Arão não estava salvo porque era filho de Arão, nem filho de pastor, nem neto de pastor, nem o vizinho do pastor. Precisa confessar Jesus como Senhor e o Salvador. Levítico 23, 27. Levítico 23, 27. Agora eu lerei os 3 versos que prometi. Não lerei todos os versos dos quais eu os resumi. Levítico 23, 27. O 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada, humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. E no capítulo 16 o Senhor disse que seriam 4. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo, porque não era automático. Se Israel não estivesse ali num estado de humilhação, não importava que os 4 animais iriam morrer, não importava que o sangue seria aspergido, não importava que o bode emissário iria ser enviado para o deserto, não haveria perdão, não haveria reconciliação com Deus. Então era necessário que houvesse arrependimento. Tendo o Senhor simbolizado Jesus também pelo Dia Nacional da Expiação, de muitas outras formas, de muitas maneiras, como eu disse no começo, então Jesus veio. Quando Jesus veio, ele era sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não era o simbólico, ele era o perfeito. Ele era sim e ele é o único caminho para Deus. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é completamente verdade. Ele nos leva para o Pai porque ele veio do Pai. Ele saiu da Trindade, como dizia as profecias, para se tornar homem, e mesmo o homem encarnado continuou sendo um com o Pai e com o Espírito Santo, sendo gerado em Maria pelo Espírito Santo, numa unidade absoluta que há na Trindade. Mas no sentido em que ele se tornou homem, ele veio do céu para a terra. Ele foi enviado pelo Pai nessa unidade que há na Trindade. Por isso ele podia dizer, a hora que ele quisesse: quem crê em mim, eu dou vida eterna, porque Deus eterno dá a vida eterna. Por isso ele podia dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque Deus eterno dá a vida eterna para quem ele redime com seu sangue. Ele também podia dizer, como disse várias vezes: eu vou morrer
e no terceiro dia eu ressuscito. Quem que pode falar isso? Eu posso falar, vou morrer quando a trombeta tocar, quando Jesus ordenar, eu receberei o meu corpo em glória. Mas quando Jesus falar, ninguém pode dizer, eu vou morrer e ressuscitar porque eu tenho poder para isso. Jesus podia dizer, eu vou morrer, eu ressuscito no terceiro dia. Ele podia dizer para Pedro, antes do galo cantar três vezes, você vai me negar. Ele podia dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu tomo de volta. Jesus também podia dizer, o pão de Deus, o pão do céu, desceu para dar a sua vida pelo mundo. Ele podia dizer, o pão de Deus, o pão do céu, é o pão da vida. E ele podia dizer, eu sou o pão da vida. E ele podia dizer, eu desci para dar a minha vida pelo mundo. E quem se alimentar deste pão não terá mais fome, não terá mais sede, vai encontrar Deus, se tornará santo dos santos, a caminho do santo dos santos, das regiões celestiais. Por isso Jesus também disse na última noite, segurou o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vocês. Ele estava dizendo, agora não vai ser mais simbólico não. Agora não vai ser novilho, nem bode, nem carneiro. Agora sou eu mesmo. Nas palavras de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como eu gosto de dizer, o Cordeiro totalmente imaculado, porque era Deus em carne, que tira o pecado do mundo. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, tendo dito, tudo está consumado num grito, tendo dito, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, após a sua morte, a cortina do Santo dos Santos, do templo reformado por Herodes, rasgou de cima e embaixo, porque em Jesus a inimizade com Deus acabou, Ele vai perdoar os nossos pecados e nós vamos receber, porque Ele não só é o Cordeiro perfeito, mas Ele é o sacerdote perfeito, que na Trindade nos declara justos, podendo também ter entrado literalmente no tabernáculo não feito por mãos humanas das regiões celestiais. Entrou nesse tabernáculo e na própria Trindade Ele nos declara justos, porque Ele derramou o sangue dEle, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não derramou o sangue de bode, de novilho, nem de carneiros, isso era simbologia. Ele derramou o seu próprio sangue e Ele se tornou, pela sua obra redentora, o sacerdote de todos os seus benefícios. Sabia que não dá para ter um benefício de Deus que não seja dado por Jesus? Ele é o sacerdote de todos os benefícios. Se somos declarados justos, é por causa de Jesus. Se somos filhos e filhas de Deus, é por causa de Jesus. Se somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, é por causa de Jesus. Se somos templo do Espírito Santo e por isso cantamos, essa casa é minha, essa casa é sua, é por causa de Jesus. Se temos vida eterna, é por causa de Jesus. Se temos perdão, é por causa de Jesus. Se vamos entrar na Nova Jerusalém, é por causa de Jesus. Se vamos ver novo céu, nova terra, é por causa de Jesus. Ele é o sacerdote de todos os benefícios que Deus nos dá. É impossível ter alguma coisa de Deus
por meio de outros caminhos, outros intercessores. Ele é o sacerdote de todos os benefícios. Ele veio do Pai, foi traspassado pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é este sacerdote de todos os benefícios, porque ele não derramou o sangue de animais, ele derramou o seu próprio sangue. Se você puder abrir a Bíblia em Hebreus 9. Hebreus 9, verso 11. Estou lendo na NVI, mas vou dar uma colher de chá e citar um pouquinho outras tradições. Hebreus 9, 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Se você estiver lendo uma Bíblia mais formal, você deve ter lido os bens. Em Jesus nós temos todos os benefícios, todos os bens que Deus quer nos dar. Porque tendo morrido por nós, verso 11, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. A palavra do Senhor diz em Hebreus e Apocalipse que tem um tabernáculo nas regiões celestiais, perfeito, não feito por mãos humanas. Literalmente diz que depois que Jesus morreu por nós, assim como Arão entrava naquele santo dos santos, ele entrou sim com o seu sangue, por causa do seu sangue, no tabernáculo não feito por mãos humanas, no santo dos santos não feito por mãos humanas, das regiões celestiais. E foi lá que ele nos declarou justos e perdoados, e é por causa dele que eu e você somos santo dos santos. Eu sei que está famoso cantar, essa casa é minha, essa casa é sua. Essa casa não seria nem sua, e nem dele, nem de ninguém, se não fosse por causa do sangue de Cristo. Esta casa que é o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo, só é dele, porque Jesus nos comprou com o sangue dele. Não é dele porque eu resolvi dar. Num certo sentido, sim, pelo estado de humilhação. Mas jamais seria dele sem que ele tivesse derramado o seu sangue por nós. Ele entrou, verso 12. Não foi por meio de sangue de bode e novilhos, isso era simbólico. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção, porque ele é o perfeito, ele não é o simbólico. Morreu por nós, como um cordeiro inocente, com seu próprio sangue, aplacou a ira de Deus, tomando o nosso lugar na cruz. Dessa forma, ele saciou não só a justiça de Deus, mas também o amor de Deus, podendo ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, quando nós o recebemos em estado de humilhação. Aí ele nos declara justos, e aí ele é o sacerdote de todos os seus benefícios. Não escapa um, irmão. Não escapa um. Tudo é por causa de Jesus. Tudo é por causa de Jesus, o nosso sacerdote. Se o sangue de animais quebrava o galho, não porque quebrava, mas porque simbolizava Jesus, quanto mais o sangue de Cristo. Verso 14. Hebreus 9, 14. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servimos ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo nos perdoa e nos purifica de todos os pecados.
Uma coisa que você precisa entender. Está um pouquinho complicado aqui na Terra. Vou falar a verdade para você, está complicado. Mas se você entender, complica menos. Se você não entender, complica mais. Nós precisamos entender, irmãos. Tem duas vindas de Cristo. Na Bíblia, nos profetas, em Daniel, no ensino de Jesus, nos apóstolos. Na primeira vinda, ele é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira vinda, ele se tornou o sacerdote de todos os nossos benefícios. Tudo que temos, temos mesmo, está garantido. Mas a plenitude é só na segunda vinda. Viver sem pecado, com o corpo sem pecado, é na segunda vinda. Não ter mais dor é na segunda vinda. Ter tido a grande tribulação e jogar o anticristo no lago de fogo é na segunda vinda. E agora nós gememos. O apóstolo Paulo diz que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra geme com desertos, geme com pragas, geme com maremotos, terremotos, tsunamis, vulcões. A terra geme com temperatura ou muito quente ou muito fria, com poluição. A terra geme. E o apóstolo Paulo diz, e nós gememos também, porque nós estamos no mundo afetado pelo pecado, com todos os benefícios garantidos em Cristo, que só se manifestarão na segunda vinda. Agora, por Jesus, somos santos dos santos, gemendo no mundo ainda que jaz no maligno, na morte o último inimigo a ser derrotado, até que Jesus venha em grande poder e glória. Verso 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo na sua primeira vinda. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quando a sétima trombeta chegar, nós entraremos na plenitude da nossa herança em Cristo. Por hora a gente geme, por hora está meio complicadinho, mas não complica mais. Está complicado porque Jesus não voltou em grande poder e glória, mas não complica mais. Não entender que ainda não chegou à plenitude é complicar mais. Passamos a viver como se não tivéssemos que perseverar, como se não tivéssemos que humilhar, como se não tivéssemos nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma aflição, como se fosse sempre dar tudo muito certo, como não tivesse nenhum deserto. E aí a gente começa a complicar com minhoca na cabeça de coisa que não existe. Agora aqui no curto prazo, a natureza geme, nós gememos também. Mas nós andamos com Deus, porque Ele é o sacerdote dos nossos benefícios, está tudo garantido, e Ele vai manifestar em grande poder e glória. Mas até lá, a diferença nossa e de Israel, é que quem recebe Cristo, e os judeus também, serve para eles, se receberem Jesus, é que nós somos santos dos santos. E nós não caímos mortos, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. O Senhor olha para nós, não ainda na luta contra o pecado, mas como pessoas que em estado de humilhação confessam Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que a gente tem o Espírito Santo e não cai morto. Mas é verdade também que pecado entristece o Espírito Santo e a gente pode até extinguir o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, verso 19... vai dizer exatamente isso. Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não vai morrer. Não vai cair morto que nem Nadab e Abiú. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. O Senhor está em nós e temos que cultivar relacionamento com Ele, percepção da sua presença e da sua voz. Ele habita em nós. Então temos que cultivar percepção da sua presença e da sua voz, porque pelo sangue de Cristo nós nos tornamos santo dos santos, rumo ao esplendor da glória de Deus, o santo dos santos das regiões celestiais. Jamais poderíamos entrar no santo dos santos pelo sangue de Cristo, se Ele não tivesse dito: este é o meu corpo que é dado por vocês. Não haveria sangue derramado se Ele não fosse crucificado. E quem foi crucificado foi o corpo de Cristo, para que o sangue dele fosse derramado. Por isso que o próximo verso vai dizer: por um novo e vivo caminho, Hebreus 10, 20, por um novo e vivo caminho para que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus morreu pelos nossos pecados, não foi novilho, não foi bode, não foi carneiro. Tudo que os sacrifícios tinham que simbolizar, simbolizaram, até que Ele disse: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E a cortina do Santo dos Santos no templo foi rasgada de cima embaixo. E aí não é só que nós somos salvos, não é só que nós temos o relacionamento restaurado que nem Israel, nós somos santo dos santos. Nós deveríamos viver mais com isso mais sério na nossa cabeça. Você deveria ler 1 Coríntios 6 hoje. Paulo exorta os coríntios a não viver uma vida de pecado. Os coríntios tinham vindo da prostituição, da promiscuidade de todo jeito. Heterossexual, homossexual, do que você imaginar. E alguns estavam voltando para as promiscuidades, as bebedeiras, as festas dos templos pagãos. Paulo exorta bem claro ali em 1 Coríntios 6 e diz: não esqueçam, vocês são templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo para cultivar de maneira mais íntima a presença de Deus em nós e ouvirmos a sua voz e andarmos no seu caminho, porque em Cristo fomos lavados e comprados. Podemos sim aprender a ouvir a voz de Deus, perceber a sua presença e lembrar que nós estamos indo para o Santo dos Santos, das regiões celestiais. Tem hora que eu penso, mas eu penso à luz de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, para lá que nós estamos indo, para a plenitude de Deus na sua glória. De vez em quando, há milhões e milhões de anos, tem silêncio nas regiões celestiais. 4 serafins muito bonitos, de vozes muito poderosas. Apocalipse 4, verso 8, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. De repente tem silêncio nas regiões celestiais, e eles adoram a Deus porque Deus é santo. De vez em quando tem silêncio nas regiões celestiais, e os 24 anciãos, que todos entendem que são 12 apóstolos, 12 profetas, de repente eles se prostram diante de Deus. O que você acha que eles dizem? Verso 11: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade eles existem e foram criadas. Lá na plenitude do reino de Deus,
De vez em quando os serafins falam, Ele é santo, 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 eterno. De vez em quando tem silêncio, e os 24 anciãos dizem, Ele é digno de glória, de honra, poder, porque criou todas as coisas, segundo a vontade dEle, elas foram criadas. De vez em quando tem silêncio lá nas regiões celestiais. Os serafins não falam sozinhos, e nem os 24 anciãos, eles falam juntos. O que você acha que eles falam? Está no capítulo 5, verso 9. Eles cantavam, 5:9. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. De vez em quando eles cantam. Eles cantam que Jesus é o imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De vez em quando eles cantam que Ele foi morto. Ele comprou com seu sangue homens de toda a tribo, somos nós. Só que da tribo de Araçariguama, de toda a tribo, da língua, povo e nação, fomos comprados pelo sangue de Cristo. Eles estão dizendo lá, enquanto eles louvam a Deus, a igreja não chegou, mas ela vai chegar. Tem igreja no paraíso. Não é a mesma coisa que ressuscitar em Cristo e entrar na plenitude do que Deus tem para nós, já é bem melhor. Não tem pecado lá no paraíso. Tem uma igreja no paraíso e tem uma igreja na terra. De vez em quando eles cantam juntos que nós vamos chegar, porque o sangue de Cristo nos comprou. Nós não somos só Santo dos Santos aqui, nós vamos entrar nesse culto. Você vai ver os serafins, os 24 anciãos. De vez em quando tem silêncio lá no céu. E aí, nem os serafins falam sozinhos, nem os 24 anciãos. Eles falam juntos, com milhões e milhões de anjos. O que você acha que eles dizem? Está no capítulo 5, no verso 11 em diante. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, todo o mundo junto. Os 24 anciãos, os 4 serafins, milhões e milhões de anjos, não ficou ninguém de fora. O que é que eles dizem? Verso 2, eles cantam juntos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eles cantam que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Eles cantam que tem uma igreja que vai entrar nesse culto. Porque Ele é o Cordeiro perfeito, o sacerdote perfeito, que com o seu sangue, não com o sangue de animais, entrou no tabernáculo não feito por mãos humanas e se tornou sacerdote de todos os nossos benefícios. É só por causa de Jesus que nós vamos entrar nesse culto. No certo sentido, quando eu não tinha Jesus ainda, eu queria encontrar respostas e Deus e solução para a morte. E quando encontrei Jesus, Ele me tirou todo o medo da morte. É uma longa história. Mas depois que eu me converti, em algum momento assim, parecia que estava faltando alguma coisa. Mas está mesmo, irmão, está faltando Jesus voltar em grande poder e glória. Ele é o sacerdote de todos os nossos benefícios, mas nós não entramos nesse culto ainda. Está faltando cultuar aqui no domingo, na sua casa, no dia a dia e depois lá. Que vai ter um dia que vai ter 4 serafins, 24 anciãos, milhões e milhões de anjos e milhões de crentes salvos.
Eles estão esperando a gente chegar. De vez em quando eles cantam. Ele é digno. Comprou, foi morto, comprou com seu sangue pessoas de todas as nações. Ele é digno, foi morto, ressuscitou. Nós vamos chegar na 7ª trombeta. Apocalipse, capítulo 11. Somos santo dos santos, hoje, a caminho do santo dos santos das regiões celestiais. Evidentemente que esse capítulo também se mistura com outro, mas por causa do tempo eu vou ficar só nesse. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que quando a trombeta tocar, os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro ali do paraíso, e a igreja então será arrebatada e encontrará o Senhor nos ares. Nesta hora, nós vamos receber na plenitude todos os benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Apocalipse 11, verso 15, o 7º anjo tocou a sua trombeta. Houve altas vozes no céu. Me parece aí que é todo mundo. E como a Bíblia aqui não diz, a gente chega depois do grito ou antes do grito, eu sempre brinco um pouco com o Senhor, falo, Senhor, deixa eu chegar antes do grito, por favor. E aí, muitas vozes. E aí eu gostaria que a igreja já estivesse lá, mas eu não tenho muita certeza. Essas muitas vozes vão dizer, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, o do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Se nós não ressuscitamos e estivermos lá para gritar, a gente chega a seguir. Os 24 anciãos se prostram, lembram? Os apóstolos morreram por Jesus. Quando eles pregavam o Deus de Israel e profetizavam sobre Jesus e eram rejeitados, eles morreram por Jesus. Por tudo que sabemos, os apóstolos morreram por Jesus. Os 24 anciãos morreram por Jesus. O que eles dizem no verso 17? 11, 17. Graças te damos, Senhor Deus nosso, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, o que te temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Chegou a hora da igreja parar de morrer por Jesus. Quando Ele voltar em grande poder e glória, vai acabar a perseguição contra a igreja, principalmente naqueles anos anteriores da grande tribulação, onde me parece que muitos morrerão. Mas quando a igreja chegar nas regiões celestiais, no esplendor dos seus benefícios em Cristo, vai acontecer uma coisa muito maravilhosa. O tabernáculo celestial, simbólico também, está com a cortina do Santo dos Santos fechada. Mas quando a igreja chegar, vai abrir a cortina e todos verão a arca, simbolizando que a igreja chegou na plenitude da glória de Deus, que é o verso 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu. Ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo, que eu estou entendendo que Deus vai fazer uma festa quando a gente vai abalar tudo. A igreja chegou, lavada e comprada no sangue de Cristo, o sacerdote perfeito, que na Trindade e no Santo dos Santos das regiões celestiais nos declarou justos, porque Ele não derramou o sangue de animais, Ele derramou o seu próprio sangue, o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos comprou com o seu sangue, venceu o pecado, o diabo e a morte, e vai nos levar para esse santuário celestial, aonde estaremos com Deus no esplendor de sua glória, e não vamos morrer nunca mais, por causa do sangue de Cristo. Mas até lá, irmão, a gente geme,
porque a trombeta não tocou ainda, mas aguenta firme. Deus habita em você. Eu tenho uma proposta. Vamos ver se você é mole ou você... Porque tem gente que é mole, né? Você faz proposta, o cara é mole. Vamos ver se você é mole. Eu quero fazer uma proposta, que nós vamos terminar aqui mais orando no maior clamor, irmão, para a gente ser o melhor santo dos santos possível na terra. Não ignore que tem gemidos, que tem aflições, mas passa por isso tudo sendo o melhor santo dos santos, percebendo o Senhor, a sua voz, o seu espírito, os seus dons, andando nos caminhos do Senhor, entrando pelo sangue de Cristo no santo dos santos da própria presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que é o seu corpo, que propiciou o seu sangue ser derramado. Ele não tem como melhorar tudo que nós temos e somos em Cristo. Temos como receber na plenitude, mas não tem como melhorar. Mas por ora nós temos que andar sim com Deus. Nesse deserto que é a vida, até morrermos, estarmos no paraíso, ou até Jesus nos arrebatar. A minha proposta é, será que a gente consegue levar um clamor mesmo, para eu ser o melhor santo dos santos? Se é mole ou você pega a proposta firme e forte? Quem pega? Amém. Então você vai fazer grupos de oração, mas para orar, não é para enrolar. Você foi lavado com o sangue de Cristo. E vocês vão começar um clamor, inclusive o louvor aqui vai orar também. Nós vamos cantar só depois do clamor, mas muito rapidamente fazendo grupos de oração, e pode começar a orar. Eu quero pedir para o pessoal do louvor vir à frente, vocês também vão orar. Nós somos lavados e comprados pelo sangue. Tem muita gente louvando a Deus lá no céu, e eles estão louvando sem moleza. E eles estão falando que nós vamos chegar. Então comece a adorar a Deus, louvar a Deus, orando pela sua vida espiritual, buscando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Te bendizemos, Deus, Deus Todo-Poderoso, glória. Glória, 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 majestade, poder, pertence ao nosso Deus, autoridade, o reino, pertence ao nosso Deus, aleluia. Oh, te bendizemos, Senhor, te bendizemos por uma tão grande salvação em Cristo Jesus, aleluia. Nós te louvamos nessa noite, meu Deus, entendendo um pouquinho mais para conhecermos um pouco mais do caminho da salvação, o caminho da vida eterna, conhecendo o caminho, o novo e vivo caminho preparado por Jesus para chegarmos no Santo dos Santos. Glória ao teu nome, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Nós te bendizemos de todo o nosso coração por conhecermos a Bíblia, pelo Espírito Santo podermos entender a Bíblia Sagrada, as verdades reveladas na Bíblia Sagrada para o nosso conhecimento. Nós te louvamos pela Bíblia, nós te louvamos pelos pregadores que estudam a Bíblia para ensinar ao povo a palavra de Deus. Nós te louvamos pelo ensinamento desta noite. Ajuda-nos, ó Pai, a nos apegarmos de uma maneira mais forte à salvação e à vida eterna. Ajuda-nos, ó Pai, a desligarmos deste mundo, Senhor, a vivermos neste mundo, meu Deus, apenas com o essencial para a nossa vida, mas desapegados deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai,
Ajuda-nos a viver como os profetas de Deus, como os apóstolos. Ajuda-nos a viver, ó Deus, como os santos de Deus através dos séculos têm vivido de uma maneira santa, de uma maneira piedosa, na humildade, na simplicidade, andando nos caminhos de Deus. Ajuda-nos. Oh Pai, entendemos pela Tua palavra que os tesouros reservados para nós na eternidade são tão maravilhosos, tão grandes, que ninguém aqui, meu Deus, seja insensato de apegar-se às coisas da terra e, portanto, perder os tesouros da vida eterna, impossibilitados de entrar no Santo dos Santos, lá na glória, com o corpo ressuscitado, uma nova vida, depois da morte, na segunda vinda do Senhor Jesus, quando haveremos de ressuscitar, e os que estiverem vivos serão transformados, e então subiremos para estar com o Senhor para sempre. Abençoa os nossos corações, dá-nos temor de Deus, derrama temor sobre nós, sobre todos nós, Senhor, nesta noite, possamos ir para casa com temor de Deus, no nosso coração. Amanhã cedo, quando acordarmos, e como iniciarmos uma nova semana, oh, que haja temor de Deus na vida de cada pessoa que está nesse culto, nesta noite. Santifica-nos a todos nós, ó Pai, toca-nos com fogo do céu, para sermos purificados, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos planos, nossos alvos, nossos objetivos. Oh Deus, santifica-nos, purifica-nos com o fogo do céu e prepara-nos, ó Deus, para que possamos de fato entrar na vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Te bendizemos, te adoramos, na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouve ao Senhor em oração. A sala do trono, levante suas mãos, diga isso. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo, Ele é o eterno e sumo sacerdote. Leva-me, leva-me à sala do trono. Peça isso para te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Aleluia. Mais uma vez diga, do início, leva-me, leva-me à sala do trono. Sim, Senhor. Aleluia. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno
és, tu és. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Levanta você e a sua adoração ao Senhor. Eu estava ali e eu só conseguia dizer: louvado seja o nome do meu Salvador. Louvado seja o nome do meu Salvador. Louvado seja o nome do meu Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do meu Redentor amado, do meu Salvador querido. Eu vou vê-lo, eu vou vê-lo, eu vou vê-lo. Eu hei de ver o meu Redentor. Redimido junto dele eu hei de estar. Aleluia. Tudo é por causa dele, tudo é por ele. Aleluia. Louvado seja o meu Redentor. Eu vou passar a eternidade cantando, mas eu quero cantar aqui também. Louvado seja o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que me amou e com o seu sangue me comprou e me fez para ele um reino sacerdotal. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia, aleluia. Que seja sobre nós a sua maravilhosa graça, que seja sobre nós o seu amor leal, e que o Espírito Santo esteja gerando essa viva esperança no meu coração e no seu coração até o dia de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Dá um abraço no redimido que está aí do seu lado. Abençoa a vida do seu irmão.